E o tema da noite de hoje é uma pergunta para que todos nós possamos refletir, e nós vamos refletir sobre isso durante o nosso bate-papo de hoje, tá bom? E a pergunta é a seguinte: são chegados os tempos. Que tempos esses são chegados? É a tirada do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começar o nosso tema, vamos colocar algumas coisas sobre o Evangelho. Uma das coisas importantes sobre o Evangelho praticamente todo ele, é um convite para a nossa melhora e alertas para nós. Por que esses alertas? São alertas para evitar que aconteça algo de pior com nós. E outra coisa muito importante esclarecer também, antes de começar a entrar no nosso assunto, para que possamos entender melhor o tema da noite de hoje, é o seguinte: uma, que Deus não castiga. Deus nunca nos castiga. Deus sempre nos dá a oportunidade de reparar o que nós fazemos, que não esteja de acordo com suas leis. Então não existe castigo de Deus. Não existe juízo final, sim um juízo consciencial. A nossa própria consciência nos chama a esse juízo, né? A essa correção. Outra coisa muito importante para nós entendermos melhor esse tema de hoje. A melhor coisa para nós nos livrarmos de nossas dificuldades, nos livrarmos dos nossos vícios, de nossos defeitos, de nossos problemas, é nos conscientizarmos que esse problema existe. Se nós não nos conscientizarmos que esse problema existe, aceitarmos que estamos passando por dificuldades, vai ficar muito mais difícil. Porque se nós não aceitamos que existe a dificuldade, como nós vamos sair da dificuldade se nós não admitimos isso? Então, os problemas que nós temos, a primeira coisa é admitir que existe o problema. Admitir que existe o problema, se conscientizar do problema e procurar saber por que está acontecendo esse problema. E para que serve para a nossa vida esse problema. Então, lendo essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, não vou ler todo o texto, mas vou começar a ler o prefácio. Diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. E assim segue o texto. E por que isso está acontecendo agora? Porque nós, durante todo esse tempo, o Evangelho de Jesus já vem nos alertando muitas coisas, para que nós mudamos algumas coisas em nós, e chega um momento que a humanidade, principalmente no momento, a humanidade toda está deixando muito a desejar. E apesar de vários avisos que já recebemos, para que possamos mudar alguma coisa, a gente não dá muita atenção para isso. Então chega um momento que os governadores, os responsáveis pela humanidade do nosso planeta, eles chegam em nós e veem que nós estamos precisando não tanto de alertas, mas precisamos de um sacode para nós, para despertar. Tem que ser... Várias mensagens foram dadas para nós para despertamento, mas nós não damos muita atenção para isso. Então chega um momento que eles pegam, você precisa de um chacoalhão agora para despertar, despertamento. Então, dessa pandemia, por que está acontecendo? É para ver esse despertamento em nós. Então, isso está acontecendo agora a nível mundial, está acontecendo isso, para dar para nós um chacoalhão em nós, para ver se a gente desperta. É uma coisa mais incisiva para nós, para ver se nós despertamos para esse autoconhecimento melhor para nós. Aqui é uma coisa muito difícil para fazer. Então, lendo esse texto, quando diz que os Espíritos do Senhor, eles estão no céu à nossa volta como estrelas cadentes, está dizendo que vários mensageiros de Deus estão vindo e já vieram várias vezes para abrir os nossos olhos.
E quando chega depois, na outra parte do texto, diz que são chegados os tempos. Chegados os tempos de quê, então? De nós fazermos essa ressignificação da forma como nós enxergamos as coisas, feito hoje. Dá outro sentido às coisas da forma que nós estamos percebendo as coisas hoje. Olhar as coisas com outros olhares, que a humanidade até agora está olhando as coisas de uma forma só no sentido, pensando muito só no futuro. Nós passamos a nossa vida inteira, nós estamos passando a nossa encarnação inteira pensando no futuro. E pensando em sentidos materiais, de conseguir coisas materiais. Tanto que nós dormimos e pensamos como vamos trabalhar no outro dia, o que eu vou fazer para me ganhar mais, para me comprar mais, para me ter mais. Estamos exatamente, como se diz sempre, né, no momento de ter e não de ser. Então esse chamado de ressignificação para nós, essa mudança, é para nós procurarmos encontrar os nossos verdadeiros valores. E esse chamado de ressignificação de nossa consciência do que nós estamos fazendo, do que nós estamos acumulando para nós, não só de valores, nós pensamos só nisso, muitos, não todos, mas algumas, a maioria de nós estamos vivendo para isso, nós não vivemos o nosso presente mais. Nós estamos todos os dias acordando, passando o dia inteiro pensando no futuro. E o futuro em relação a essas coisas materiais são possibilidades. Não é uma certeza que nós teremos um futuro, trabalhar a vida inteira para adquirir coisas que teremos um futuro benéfico lá na frente. Não, são possibilidades. Ou seja, nós estamos vivendo sempre pensando em possibilidades e deixamos de viver o presente. Então, essa parada mundial, essas quarentenas para nós, é para nós passarmos a pensar e começar a viver o presente. Porque sem vivermos o presente não tem como ter futuro. Né? E desde quando que vem esse alerta? Será que é agora que veio esse alerta para nós? Né? Muito antes de Jesus vir entre nós, os profetas já davam esse alerta para nós. Né? Dessa importância de nós mudarmos a nossa visão, né, de o que estamos fazendo em nossa encarnação, não se preocupar só com coisas materiais. Lógico, as coisas materiais são importantíssimas para nós e fazem bem para nós. Nós não devemos deixar prevalecer o valor das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Então, desde começando antigamente as profecias dizendo para nós essa necessidade, né, de nós fazer essa mudança de olhar, procurar ser uma nova pessoa. Desde o batismo de João Batista, quando ele batizava, ele falava para as pessoas, olha, você quer mudar? Você quer ser uma nova pessoa? Você quer sair desses sofrimentos da vida que você tem? A pessoa falava, quero. Você quer deixar nascer uma nova alma em você, uma alma limpa? A pessoa falava, quero. Você confirma isso? Eu confirmo. Eu quero ser uma nova pessoa, eu quero mudar. Aí João falava, então, sabe que você quer deixar nascer uma nova alma, você é uma alma limpa, você, simbolizando então que essa limpeza, vamos mergulhar o seu corpo na água, vamos lavar o seu corpo também. Então, desde aquele tempo, João já falava para nós da necessidade de nós mudarmos, né, essa forma de olhar as coisas, esse batismo. E o interessante é que ele falava na hora do batismo, depois ele falava o seguinte, eu batismo com água, e aquele que vir depois de mim, aquele que virá depois de mim, irá batizar com fogo. E vários ensinamentos de Jesus, todos eles também nos chamando para essa reflexão, nos chamando para essa ressignificação, ou seja, dá um outro significado às coisas que nós fazemos. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 6, 19 a 21, ele diz, não ajunteis tesouros na terra, ou seja, não nos preocupemos em acumular tesouros aqui na terra, coisas materiais. Quando diz acumular, gente, não é deixar de ter coisas materiais. O acumular é ter coisas que não são necessárias. Passar a nossa encarnação lutando para coisas que não vai adiantar nada para nós como espíritos eternos. Né? Nós podemos ter uma casa? Sim, podemos ter uma casa. Podemos ter 2 casas, 3 casas, 10 casas para alugar para alguém? Podemos ter. Porque a pessoa que aluga a casa, como é para alugar a casa se ninguém construir casa para eles alugarem? Então faz parte da vida isso. O que nós não podemos deixar é que esses valores sejam superiores aos nossos valores espirituais.
Então ele diz, não ajunteis tesouro na terra, onde os ladrões roubam, a ferrugem e as traças tudo consomem. Ou seja, essas coisas materiais tudo são perecíveis. Mas ajuntais tesouro no céu, ou seja, ajuntais tesouro em nós, Espírito no nosso interior. Que tesouros são esses? São tesouros morais, valores morais. E no final ele remata com uma coisa interessante. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Ou seja, onde estiver aquelas coisas que nós amamos, esse é o nosso tesouro que nós iremos guardar no cofre nosso. Então, se eu sou apaixonado por coisas materiais, o que eu vou ter guardado comigo são valores materiais. Então, essa ressignificação que nós estamos falando é para nós despertarmos para isso. É difícil de passar por isso? Sim, é muito difícil. Se nós analisarmos a nossa vida inteira, nós passamos por dificuldade. O próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Então nós precisamos nos conscientizarmos disso, dessas dificuldades que nós temos, mas o grande olhar das coisas, a grande forma nova de olhar essas coisas é uma coisa muito interessante. Como nós olhamos isso? Nós temos de olhar todas essas dificuldades não como castigo de Deus, não como resgatando o pecado, não como pagando o débito, e sim como grande oportunidade de nos melhorar. Nós estamos passando, gente, na melhor fase e no melhor momento de nossa vida aqui encarnada nesse planeta. Esse momento nós estamos participando da transição planetária. Nós vamos contribuir, dependendo da nossa nova forma de olhar para as coisas, contribuir para um planeta melhor. Então nós precisamos olhar esse momento não como negativismo, não como uma coisa que acabou com nós, que vai deixar nós sem esperança. Muito pelo contrário. Nós estamos passando por um momento, né, de despertamento em nós, um momento que nós recebemos esse momento. Antes de nós reencarnar, nós sabíamos que ia passar por isso, nós tivemos coragem de vir e reencarnar e saber que ia passar por esse momento. Então a melhor forma de passar por isso é enxergar dessa forma, como um aprendizado para nós, como uma oportunidade de crescimento para nós. Porque no momento é a lição que nós precisamos. E quando a gente fala em lição, não é castigo, é oportunidade de aprender. E nós estamos tendo uma grande oportunidade de aprender com esse momento. Né? E qual a melhor forma de nós fazermos isso? É procurar nos melhorar, procurar nos conhecer melhor. Porque a partir do momento que nós nos conhecemos, nós passamos a evitar coisa que nos faz mal. Olha que legal o que está acontecendo com nós, essa oportunidade agora. Nós estamos tendo mais tempo de ficar em casa, conviver melhor com nossas famílias, nosso relacionamento com as pessoas. Nós passamos a refletir mais sobre nossa vida. Então, a partir desse momento, nós vamos lembrar uma das melhores formas de nos livrar disso, passar por esses sofrimentos, é lembrar daquele que é considerado o maior psicoterapeuta de toda a humanidade, que é Jesus, né, que ele disse para nós, né, que resolveu todos os problemas com essa frase que ele falou. Nós resolveremos tudo e todas as dificuldades com isso. Ele disse que se nós amarmos a Deus, amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós teremos os nossos lugares guardados ao lado de Deus. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Então não estamos sem saída, não estamos perdidos, não estamos sendo castigados, nós estamos tendo a oportunidade de crescer nesse momento. Tá bom? Então quem tiver a oportunidade, dá uma lida nessa parte do Evangelho do Prefácio, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nos esquecendo, tá, que Jesus, mesmo em todas essas dificuldades, não nos desampara de forma nenhuma. Ele está sempre ao nosso lado, nos amparando e nos dando o conforto necessário. Nunca estamos desamparados, principalmente nesse momento, ok? Então, nesse momento, nós vamos procurar tranquilizar os nossos corações, nos harmonizar, pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva em muita luz, muita paz e muita harmonia para que possamos cumprir a nossa tarefa da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.